Amados, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente. Se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor tem uma mensagem ao seu coração. Hoje olharemos aqui no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, no verso 65. Marcos 14, 65, que nos diz: Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Queridos, eu quero tratar sobre o tema o cordeiro ferido. E amados, após ser condenado injustamente pelo Sinédrio, Jesus é entregue a toda essa humilhação pública. Amados, Marcos vai descrever aqui uma cena profundamente dolorosa. Cuspiram em seu rosto, cobriram seus olhos, deram-lhe murros e bofetadas, enquanto zombavam dele dizendo: Profetiza. Amados, o Filho eterno de Deus, digno de toda honra, glória e adoração, ali ele permite ser tratado como o mais desprezado entre os homens. E queridos, essa cena é muito profunda, é muito forte. O Rei dos Reis é tratado como um criminoso. O Senhor da Glória é ridicularizado por homens pecadores. O Cordeiro Santo é ferido em silêncio. E amados, essa humilhação não aconteceu por acaso. Cada detalhe ali havia sido determinado pelo decreto soberano de Deus e anunciado nas Escrituras. O servo do Senhor, amados, seria desprezado. O servo do Senhor seria o mais rejeitado entre os homens, carregaria nossas dores e seria ferido por causa das nossas transgressões. Ali está sendo ferido o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu Salvador, o meu Salvador, está sendo ferido. Mas nada daquela cena escapava ao controle divino. Aquilo que parecia uma vitória do pecado era, na verdade, o caminho estabelecido por Deus para consumar a redenção do seu povo. Bendito seja Deus. Amados, essa humilhação revela também a profundidade da maldade no coração humano. O pecado, queridos, não apenas rejeita a Deus. O pecado despreza a sua santidade. O pecado odeia a sua luz. E assim, por odiar a sua luz, se rebela contra a sua autoridade. Desde a queda, amados, o coração natural não deseja o verdadeiro Deus. Mas o coração natural procura removê-lo do trono para estabelecer a sua própria vontade. Aqueles homens, amados, insultavam justamente aquele que lhes dava vida. Insultava aquele que sustentava todas as coisas e lhe concedia até o próprio fôlego da vida.
Aqui, amados, nessa cena, o Criador é agredido pela criatura. O santo é violentado pelos pecadores. A vida é rejeitada por aqueles que vivem somente porque ele os sustenta. Essa cena também, amado, vai desmontar qualquer ideia de que o homem, por natureza, busca a Deus. O homem está morto nos seus pecados. O homem cheira mal. Queridos, quando Deus veio ao mundo em perfeita santidade, a resposta do homem foi desprezo, foi violência, foi ódio. O pecado, amados, ali alcançou a sua expressão mais terrível ao levantar as mãos contra o próprio Filho de Deus. Ali, queridos, nesse lugar, nessa cena, vemos um retrato fiel do coração humano sem a graça regeneradora. Ou seja, um coração humano sem a graça prefere as trevas à luz, porque as suas obras são más, como nos diz João 3. Mas ainda assim, amados, Cristo não reage com vingança, nem destrói os seus perseguidores. O silêncio do Filho de Deus vai demonstrar a nós uma submissão perfeita a todo esse propósito redentor do Deus Pai, que culmina na cruz, nessa rejeição. Ou seja, aquele que tinha autoridade para ordenar que legiões de anjos o livrassem, permanece imóvel. O mesmo que acalmou as tempestades, expulsou demônios e ressuscitou mortos, agora se entrega voluntariamente, queridos, nas mãos de homens pecadores. E amados, perceba algo aqui. O seu silêncio, queridos, o seu silêncio não é impotência, é obediência. O seu silêncio não é derrota, é um domínio absoluto sobre cada acontecimento. Por quê, amados? Porque o que vemos aqui não é fraqueza, mas é um amor soberano. Jesus ali, ele suporta a vergonha porque havia decidido amar, salvar pecadores indignos. Sendo assim, cada afronta recebida fazia parte daquele caminho até a cruz. Cada golpe, cada cuspe, cada zombaria fazia parte do cálice que o Pai lhe havia dado para beber. O servo sofredor prometido em Isaías, prometido nas Escrituras, carregaria sobre si não apenas a dor física, amados, mas a vergonha, o desprezo, a culpa e a maldição que pertenciam ao seu povo. O silêncio de Cristo é o silêncio de um cordeiro que voluntariamente se oferece em sacrifício pelos seus eleitos. Bendito seja Deus. Isso é profundo, amados. Cristo não foi forçado à cruz. Sua vida não lhe foi tirada contra a sua vontade. Cristo mesmo a entregou. O bom pastor ali dava a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, amados, em cada momento daquela humilhação, Cristo estava realizando plenamente, ativamente e perfeitamente a vontade do Deus Pai.
ali Cristo cumpre toda a justiça necessária para salvar aqueles que o Pai lhe havia dado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso, queridos. Enquanto os homens zombavam, né, dizendo, profetiza, eles ignoravam o maior fato daquela cena. E qual era o maior fato daquela cena? Diante deles estava o próprio cumprimento de todas as profecias messiânicas. Os homens, em sua cegueira espiritual, desafiaram justamente aquele que já havia anunciado a sua prisão, o seu sofrimento. Cristo já havia anunciado a sua morte, a sua ressurreição. Agora entenda, isso é profundo, por quê? Porque diz aqui que eles cobriram-lhe o rosto, eles cobriram seus olhos como se ele nada pudesse ver. Mas era Cristo quem conhecia perfeitamente cada pensamento, cada intenção e cada palavra daqueles homens. Não precisava eles lhe cobrirem o rosto. Ele sabia perfeitamente quem ali estava. Ou seja, eles pensavam estar ridicularizando um falso profeta. Quando na realidade, amados, eles estavam confirmando tudo aquilo que os profetas já haviam anunciado séculos antes. Isso é maravilhoso, amados. Precisamos meditar nessas coisas. Por quê? Porque Cristo sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Nada fugia ao seu controle soberano. Ou seja, amados, nenhum golpe foi inesperado. Nenhum insulto escapou do seu conhecimento. Nenhuma lágrima foi despercebida. Deus maravilhoso. Antes da fundação do mundo, amados, Deus já havia determinado aquele momento como parte de toda essa história da redenção. Ou seja, o aparente triunfo daqueles homens era, na verdade, a execução do plano eterno de Deus para salvar pecadores, a você e a mim. Ou seja, Cristo poderia interromper aquela cena imediatamente. Bastaria uma palavra e tudo ali terminaria. Amados, aquele que criou o universo pelo poder da sua voz poderia destruir seus inimigos instantaneamente. Contudo, amados, Cristo escolheu permanecer firme para cumprir a obra da redenção. O seu amor pelo Pai e pelos seus era maior que toda a vergonha que ele suportava. A cruz não foi um acidente da história, mas a cruz foi o centro do plano eterno de Deus. Amados, eu vou finalizar. O Senhor, amados, não salvou pecadores à distância. O Senhor não enviou apenas palavras de consolo, nem simplesmente ofereceu uma nova oportunidade. O Filho Eterno ali, amados, entrou na nossa condição, assumiu a nossa humanidade, experimentou a nossa dor, suportou a nossa vergonha e tomou sobre si a condenação que merecíamos. Ali o Santo ocupa o lugar dos culpados, para que os culpados fossem tratados como justos diante de Deus. O cuspe em seu rosto revela ali então tão somente o preço da nossa paz com Deus. Cada afronta sofrida, cada murro recebido, cada soco
aponta para a gravidade do pecado. Por isso, amados, o perdão não foi barato. A nossa reconciliação com Deus custou o Filho eterno do Deus Pai. Por isso, a vida de todos aqueles que o Pai comprou na eternidade custou um alto preço. E o preço foi o Filho. Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, nos deleitamos no Senhor e na Tua palavra. A Tua palavra é tão profunda, é tão maravilhosa. E somente o Senhor para nos sustentar, para encher o nosso coração com esse deleite na Tua palavra. Pois é na Tua palavra, é no sacrifício do Teu Filho, que a Tua igreja está firmada. Este meu irmão e esta minha irmã. No nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.